Estamos de volta ao Espaço Entrevista. Hoje tenho aqui comigo uma pessoa de nome Eunice Cristina Maia Moraes de Carvalho. Estudou Direito, mas não terminou. Acabou por experienciar a profissão de professora no ensino básico. É mãe, tem um filho já, um homem adulto. E acabou por enverdar numa profissão um pouco comum e penso que nada convencional para as famílias de Portugal na época. Vou passar a dar as boas-vindas a Maia. Olá Maia, seja bem-vinda à FPTV. Muito obrigada pelo convite, um beijo para si, um beijo naturalmente para todo o auditório que nos segue neste momento. Eu tenho um carinho especial por todas as pessoas corajosas que têm a coragem de deixar o seu país em busca de outros horizontes e por isso um abraço para todos do fundo do coração. Muito obrigada pelo convite. Maia é empresária, taróloga, foi professora primária, apresentadora de TV, relações públicas, já passou praticamente por todas as estações de televisão em Portugal. O que é que lhe falta fazer? Bem, falta-me fazer cinema. É a única coisa que me falta fazer, assim, daquilo que nós podemos ambicionar. Fiz teatro de revista no Parque Mayer, como participação especial. Tive a sorte de contracenar com Diogo Morgado, pois é. Pois é, já estamos todas invejosas. Pois é. Fiz circo a uma dada altura, fiz também uma participação especial com o Vítor Cardinali. Fez circo? Fiz, mas foi uma participação especial, montei os elefantes, portanto foi muito interessante e apareceu até no circo da SIC, porque eu na altura estava na SIC. Na realidade eu só trabalhei em 2 canais, na SIC, porque foi a casa onde eu aprendi tudo, não é? Depois apareci em vários canais como convidada, mas entidade patronal, a SIC, e depois, naturalmente há 7 anos, o Correio da Manhã, porque aí sim acho que fui corajosa, deixei o meu trabalho na SIC, onde estava com um programa no ar, As Cartas da Maia ao Dilema. As Cartas da Maia ao Dilema foi uma ideia de uma produtora, das Produções Clandestinas, que se lembraram de fazer este programa e que resolveram fazê-lo comigo. Eu também acho que não podia ser feito com mais ninguém sem ser comigo. Para aceitar o desafio de Otávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã da CFTV, e ingressar no programa da manhã, na altura, apresentar o programa da manhã, na altura com o Nuno Graciano, hoje com o Nuno Heró. Maia, como é que a Maia, uma mulher tão ocupada com tantos desafios pela frente e que continua cheia de vontade de fazer coisas, como é que é a Maia enquanto mãe? Ainda tem o seu filho consigo? O meu filho ainda está comigo, sim, ainda partilhamos espaço. O meu filho tem 27 anos, é gestor hoteleiro, tinha um hostel em Lisboa que acaba de vender e ainda bem, porque com a pandemia o turismo é um dos setores mais afetados, ele teve a sorte de conseguir realmente que ficassem com o hostel dele. Ainda partilhamos espaço, mas eu não gosto de ter mãe galinha e nunca fui uma mãe galinha. Eu sempre criei meu filho para ser independente e autónomo. Muitas vezes tive que engolir em seco, muitas vezes tive que pensar noutras coisas, mas dei-lhe sempre liberdade e ferramentas para ele não depender de mim. Para ele ser um homem do mundo. Embora vivamos no mesmo espaço, temos 2 casas, uma em Lisboa, outra fora de Lisboa, e vamos gerindo esses 2 espaços, mas, na verdade, a nossa economia é comum, sim. Maia, como falámos antes da entrevista, eu tenho o prazer, digamos assim, de conhecer, de ter amigos que são meus amigos, não é apenas conhecer. Tenho amigos que foram seus alunos, o que eu acho uma coisa maravilhosa porque já ninguém se lembra de que a Maia foi professora primária. Como é que meus alunos lembram-se? Com certeza, eles lembrar-se-ão certamente. Mas como é que se faz a transição da sua vida de ensino primário, de professora, para as cartas? Ora bem, onde é que nasce isso? Como é que nasce? São coisas contemporâneas. Eu era estudante do ensino base, do magistério primário de Lisboa, quando descobri as cartas de tarot. E, portanto, as cartas de tarot foram para mim um hobby, uma ocupação de tempos livres,
até que um dia as cartas me pregaram um susto. Eu já era professora, já lecionava, exatamente na Laborejeira. O meu primeiro marido era piloto de ralis, eu, enfim, sabendo deitar cartas muito pouco, ele pediu-me uma opinião sobre um rally que ele ia disputar, e eu disse, anda devagar porque há aqui um acidente, mas não disse se o acidente era dele, de quem era. O que eu sei é que o Mário, no dia a seguir, e num dos troços, teve um acidente. E eu aí disse, não, vou parar com as cartas, isto é mais sério do que eu pensava, eu não posso brincar com isto. E, portanto, parei redondamente, até que, mais tarde, uma amiga minha, que era secretária do Jornal do Expresso, me melgou, me pressionou no sentido de eu deitar cartas. Eu disse que não volto a tocar em cartas. E ela foi à Feira da Ladra, encontrou um baralho de tarô, apareceu na minha casa e disse, eu comprei-te este baralho de tarô, agora tens de me deitar cartas. E eu olhei para aquele baralho, porque anteriormente eu deitava cartas tradicionais, a carta da sueca, da bisca. Eu olhei para aquele baralho e disse, era isto que me faltava. Isto é que me vai ajudar a eu ser profunda e ser objetiva no que digo. Não dizer assim coisas vagas, talvez e se e por aí. E então comecei a estudar tarô e criei um método meu. O método Maia está registado, é um método universal registado em Portugal e na Suíça, é uma patente, é o único. E já lá vão 25 anos a deitar cartas de forma profissional, porque antes disso não era profissional. Eu estreio-me profissionalmente com o jornal O Público, em 1990. Sente-se alguma paixão? Maia, para deitar cartas é necessário com certeza alguma sensibilidade a nível emocional, alguma maturidade sentimental para poder fazer a interpretação das cartas. Acha que é possível perceber o profundo estado de tristeza de uma pessoa ao ponto de esta vir a cometer um suicídio? Sim, não preciso dessa intuição para saber isso, porque eu preciso da minha intuição para ir dentro da pessoa buscar-lhe o fio condutor. Ou seja, a Cristina tem o seu destino dentro de si. E eu preciso da minha capacidade energética, da minha intuição para ir aí buscar o seu fio condutor. A partir daí, eu deito as cartas com a energia que me deu, ou seja, com a energia que eu puxei para mim, deito as cartas. E depois é uma interpretação técnica. Eu tenho uma carta que claramente me dá numa determinada posição, não é em qualquer posição, é numa determinada posição, essa carta dá-me, de facto, uma tendência de suicídio, sim. Da mesma forma que me dá uma falência se estiver numa casa económica. Claro. Da mesma forma que me dá uma ruptura inesperada num casal se estiver numa casa sentimental. Essa carta é uma carta muito feia, que é esta carta 16 tarô a torre. As pessoas têm muito medo da carta traz a morte, mas a carta traz a morte em tarô não é a morte. É o fim de uma coisa e o início de outra. E muitas vezes até mais benéfica. A carta que é dramática, horrível, fatal, é a carta 16 a torre. Isso Maia, sim, nós no tarô vemos tudo. É impressionante. Maia, tem clientes aqui de Toronto, por exemplo? Sim, senhora. Eu tenho clientes de todo o mundo, e com certeza algumas estão-me a ver, eu tenho clientes de todo o mundo português, de toda a nossa diáspora, não é? Porque os nossos imigrantes seguem tudo aquilo que nós fazemos, porque nós somos também uma ligação e uma raiz a Portugal, e, portanto, tenho sim clientes, consultantes em todo o mundo, e no Canadá não é exceção. Até tenho uma senhora de Toronto que depois tem casa aqui em Portugal, obviamente, que até teve a gentileza de me enviar uma toalha de linho, porque sabe que em minha casa só se usam toalhas de linho, porque eu gosto, pronto. E então, por acaso eu tenho ali na gaveta. E então teve a gentileza de me oferecer uma toalha de linho, sim. Os imigrantes são gente muito simpática. Pois não. Oh, Maia, estas entrevistas passam a correr, até me dá nervos. Olha, para lhe dizer a verdade, até me dá nervos, porque eu tinha imensas coisas para falar consigo. Mas ainda temos um bocadinho.
Maia, tem assim alguma carta aí no tarô, mas por favor ponha já a torre de parte, ponha no chão, pise-a com o pé ou qualquer coisa. Para algum desgraçado que nasceu, não é um desgraçado, estou a brincar. 28 de dezembro de 68, há aí alguma carta para essa data? Olha, 28 de dezembro é no signo de Capricórnio, é um signo pelo qual eu tenho uma particular estima, porque era o signo da minha falecida mãe, que nasceu a 30 de dezembro. São pessoas muito, muito frontais, muito retas, observadoras, tiram facilmente a pinta às outras pessoas, raramente se enganam numa avaliação de caráter. Vamos ver, Cristina, qual é a carta matriz que lhe sai. Olha, é uma coisa curiosa, por acaso, porque a carta que lhe saiu é a carta 21 Mundo. A carta 21 Mundo é uma carta muito interessante, porque é uma carta em que a pessoa domina as circunstâncias da sua vida, portanto, consegue gerir os recursos de que dispõe. É uma carta às vezes um pouco solitária, mesmo quando a pessoa está acompanhada, muitas vezes sente só um pouco sozinha, ou um pouco incompreendida, ou com muitas responsabilidades em cima de si, e é muito curiosamente uma carta do mundo, é uma carta que está ligada a viagens, ao mundo, e também a quem reside fora do seu país. Portanto, minha querida Cristina, esta carta está-lhe muito adequada. O conselho que eu lhe daria era, de facto, continuar a fazer aquilo que faz, a lutar por aquilo que gosta, a ter algum cuidado com pernas e articulações, sobretudo com tornozelos e todas as suas áreas de suporte, portanto, ter algum cuidado e ser feliz e continuar a fazer o que faz, sem dúvida nenhuma. É uma boa carta, Obrigada. Tenha em conta, Cristina, que este ano para todos nós é regido pela carta 22 Tarô Louco. Portanto, que é uma carta de grande instabilidade, pois cada um de nós tem que tirar melhor partido em função da sua conjuntura pessoal. Mas todos nós estamos sob a influência da carta 22 do Louco. A Maia tem dado alguns cursos online de tarô? Não, nunca dei cursos de tarô online e não tenciono dar, porque acho que é fundamental o contacto presencial, é fundamental que eu veja, que as pessoas me vejam a mim a trabalhar, toquem nas cartas e eu também perceber o que é que aquela pessoa está ali a fazer. Atualmente só dou cursos individuais e só dou em presença. Portanto, neste momento não sei quando voltarei a dar um curso. Mas apesar de eu perceber que as novas tecnologias nos trazem muita coisa de bom, há muita coisa que ainda não podemos fazer tecnologia. Uma consulta é possível, faço todos os dias, preciso da voz da pessoa, preciso deste tal fio condutor, desta tal energia para ir lá dentro buscar o futuro de cada um, mas cursos ainda não. Não darei, não. Há coisas que não, se perdem não nas tecnologias. Claro. Há coisas que eu ainda não faço. Maia, a Maia disse isso acerca do Capricórnio, eu não sei qual é o seu signo, mas a Maia é também uma mulher muito frontal. Acerca do Capricórnio não, acerca de si. Esta carta foi tirada para si, não para o Capricórnio. Mas a Maia é também uma pessoa bastante frontal. Ganha mais ou menos que a Maria Helena? Ganho mais. Ganha mais. Bravo. Eu gosto de tal. Ganho mais, faço mais coisas, não é? Como nós dizemos em bom português, não tem papas na língua. Maia, isso já lhe trouxe algum tipo de dissabores? Eu também sou de dezembro. Sou de 21. Sou de 21. Já lhe tem trazido alguns dissabores o facto de ser uma pessoa assim, sem papas na língua? Sim, já me tem trazido dissabores, porque eu ainda não percebi muito bem o que é que as pessoas querem. Se as pessoas querem que nós sejamos frontais, ou se depois querem que a pessoa seja politicamente correta. Ai, manifestou-se assim. Ai, mas não pode, porque não é bonito, ou porque não devia falar assim. Então, mas querem pessoas frontais ou querem pessoas falsas? Têm que decidir o que é que querem. E eu sou realmente muito frontal. Acho que apesar de ser muito frontal, sou educada. Não me parece que seja uma pessoa frontal, agressiva e mal educada. Não me ouvem dizer asneiras, não me ouvem ofender gratuitamente. Tenho muito cuidado de saber fundamentar aquilo que digo, mas realmente não digo metade daquilo que vejo. Porque
porque se realmente adoro. eu dissesse metade daquilo que faz, não posso. Discussões públicas, muitos anos do Buda, a melhor discoteca de Lisboa, o Buda Lisboa, passou pelo Buda toda a gente, Shakira, a Madonna por acaso não, porque ainda não vivia em Lisboa na altura, mas as grandes vedetas internacionais, as grandes vedetas nacionais, toda a gente passou por lá. É claro que eu não posso, nem devo, nem nunca o farei, contar as coisas que vi. Encobri muita coisa, vi muitos Mas nós namoros. gostávamos de saber. Não, mas não. Não há hipótese nenhuma. Estou a brincar, Maia, estou a brincar consigo. Da mesma forma que não divulgo nada das minhas consultas. Isso Claro. são segredos. Agora, coisas públicas, coisas que saem nas revistas, coisas que são feitas ao olhar de todos, claro que eu reservo-me o direito de dar a minha opinião, como também dão sobre mim. Com Quem vai certeza. à guerra dá e leva. Exatamente. Maia, e agora que estamos mesmo a chegar ao final desta entrevista, eu gostaria que, e aproveitando o facto de ter alguns clientes aqui em Toronto, eu gostaria que a Maia deixasse uma mensagem a toda a comunidade portuguesa aqui pelo Canadá, a todos os telespectadores que nos estão a ouvir lá em casa. O que é que a Maia tem para nos dizer? Com muito gosto. Eu tenho para dizer que a minha admiração é enorme. Eu, em mais jovem, fui convidada para trabalhar fora de Portugal, nomeadamente para trabalhar na TAP, e nunca tive coragem de o fazer. Por isso, admiro muito as pessoas que têm coragem de ter o golpe de asa, de arriscar, de ousar, de lutarem por condições diferentes. Eu acho que tenho um pouquinho de imigrante, mas é só mental, porque depois na prática não sai do meu canto. Um beijinho muito grande a todos, tenho-vos no coração e espero que saibam que contam comigo quando precisarem. E quando quiserem convidar-me outra vez, já sabem que eu para falar sou boa. Obrigada, Maia. Obrigada pelo tempo que nos dispensou para esta entrevista. Obrigada pela sua simpatia, pela sua frontabilidade e, acima de tudo, mais uma vez, por essa disponibilidade. Muito obrigada. Um beijinho para todos do fundo do coração. Muito obrigada. E chegamos Cristina. assim ao final de mais uma entrevista em que, do outro lado do ecrã, é que está quem tem histórias para contar.